Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-lo na resolução das atividades do volume 1, semana 1. Tema da aula de hoje: a emergência da filosofia. Antes da gente começar, peço para vocês darem uma olhada nas nossas redes sociais, se inscreverem no canal. No final do vídeo, se você gostou, deixa um joinha, uma curtidinha, um biscoito, que vai ser muito legal. Bora lá então? Pessoal, a emergência da filosofia. A filosofia começa, alguns diriam, na curiosidade, na dúvida, no encantamento em relação ao mundo e na busca por respostas racionais para esse encantamento, para essa curiosidade sobre o mundo. Mas se a gente for pegar um pouco do estudo histórico mesmo da filosofia e a evolução dessa disciplina, é bastante comum, é bastante normal se encontrar que a filosofia emerge, surge na Grécia Antiga, ok? Essa informação não é nova, você deve lembrar do ano passado. Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Demócrito de Abdera, Heráclito, tantos filósofos ali a partir do século 6 a.C. que, da sua maneira, tentaram explicar, tentaram dar sentido, mas cada vez mais se baseando em evidências, em raciocínios e, aos poucos, traçando uma linha de diferença entre aquilo que seria uma explicação mítica, um conhecimento tradicional, e aquilo que seria um conhecimento filosófico, pautado na razão, nas evidências e tudo mais. Dê uma olhada no material de vocês que tem alguns apontamentos muito legais que inclusive você pode usar para o Enem, ok? Vamos dar uma olhada nas atividades e ver o que a gente aprende com elas, pode ser? Bora lá. Atividade 1. Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem como verdadeira a narrativa, porque confiam naquele que narra. É uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na autoridade e na confiabilidade da pessoa do narrador. E essa autoridade vem do fato de que ele ou testemunhou diretamente o que está narrando ou recebeu narrativa de quem testemunhou os acontecimentos narrados. Então a Marilena Chauí, nesse livro Convite à Filosofia, está lá tentando explicar, esse tal conhecimento mítico que dava todo sentido ao mundo antes, da filosofia tomar o lugar, ok? Então, conforme o texto, a respeito da função do mito, assinale a alternativa correta. Letra A. É uma narrativa de caráter poético que recorre aos deuses e ao mistério para explicar o real, o que lhe confere tímida interferência no processo de esclarecimento sobre a realidade. Não está certo principalmente por esse fim. Então vamos seguir. B. Os povos helênicos, gregos, recorriam ao mito para explicar a origem e o funcionamento da natureza. Logo, a mitologia aproximava-se da cosmologia, distanciando-se da reflexão sobre o comportamento moral. Não. O mito tinha mais proximidade com o pensamento cosmogônico, do nascimento do universo, e não tanto com essa ideia de um logos, de um conhecimento racional, um conhecimento lógico sobre o mundo. Então, não, essa letra B não concordo. Vamos para C. Na Grécia Antiga, os mitos eram histórias contadas pelos sábios, cuja relevância social notável se devia à promoção e à manutenção da religiosidade. D. O mito é fruto da elaboração de um indivíduo, iniciado pelos sábios, que tem a responsabilidade de refletir acerca dos interesses da cidade, sobretudo dos relativos à educação e política. O texto não puxa para esse lado. Então, já eliminamos 3 com toda certeza. Letra E. O mito é uma forma de explicação da realidade
e da origem de tudo, que pressupõe a adesão e a aceitação dos ouvintes. Eu tendo a concordar com essa letra E, muito por conta do texto. O texto deixa o conteúdo dessa letra E bem claro, né? Não fala tanto, por exemplo, a respeito da religiosidade, né? Manutenção e promoção da religiosidade. Então, por isso, letra E. 2. Questão da Federal de Uberlândia. Leia o texto e as assertivas abaixo a respeito das relações entre o nascimento da filosofia e a mitologia. O nascimento da filosofia na Grécia é marcado pela passagem, como eu falei, olha lá, da cosmogonia para a cosmologia. A cosmogonia, típica do pensamento mítico, mito, é descritiva e explica como do caos surge o cosmos, a partir da geração dos deuses, identificados às forças da natureza. Né? Então isso aí é aquela pegada de mito. Na cosmologia, as explicações rompem com a religiosidade. A arquê seria a causa primeira ou princípio, não se encontra mais na ordem do tempo mítico, mas significa princípio teórico, enquanto fundamento de todas as coisas. Tipo o Tales de Mileto explicando, né, como a água estava na origem de tudo, ou Demócrito, citado no texto, que diz sobre a questão do átomo. Daí a diversidade de escolas filosóficas, dando origem a fundamentações conceituais e, portanto, abstratas muito diferentes entre si. Segundo o texto, o nascimento da filosofia possui como contexto: letra A passagem da cosmologia para a cosmogonia? Ao contrário. B. A existência espontânea única de um pensamento racional? C. A ruptura com as explicações religiosas e a busca por um princípio mais racional para a explicação da natureza. Mais interessante essa C. D. As guerras constantes em busca de território? Não fala disso. Letra E. A ruptura com a cosmogonia e uma explicação de mundo que fosse capaz de incluir tanto o pensamento mítico quanto o pensamento racional. Nessa aí, pessoal, acho que a C faz mais sentido. Não é verdade? Né? Ruptura com explicações religiosas e busca de um princípio mais racional. Tranquilo. 3. Questãozinha do Enem, é recente essa. A filosofia parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. É o Tales de Mileto que diz isso. Será mesmo necessário nos determos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Então, nesse texto, Nietzsche está lá exaltando o trabalho desses filósofos pré-socráticos, dizendo, né, sobre a importância dessas conclusões que eles chegaram e também do seu próprio trabalho, né, fundamental à emergência da ciência, fundamental à tentativa de explicação única. De todo modo, o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Letra A. O impulso para transformar mediante justificativas elementos sensíveis e verdades? Não, não. Letra B. O desejo de explicar, usando metáforas? Não, não. Ele até fala isso, sem imagem e fabulação. Então não é usando metáforas. C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Lembra lá da tal arquê, do tal princípio? Então, com certeza, essa C. D. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Não é isso que Nietzsche fala no texto. Letra E. A tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Não está tentando justificar a existência, mas explicar, de fato, as coisas de uma maneira mais racional. Ok? Atividade 4.
Leia uma citação da filósofa Marilena Chauí sobre as razões que propiciaram o surgimento da filosofia. A filosofia surgiu quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos naturais e as coisas da natureza podem ser conhecidos pela razão humana, e que a própria razão humana é capaz de conhecer-se a si mesma. Então, é exatamente o que a gente estava falando sobre a origem da filosofia, não é verdade? Vamos lá. Marilena Chauí explica que a filosofia nasceu por causa de alguns elementos essenciais. Esses elementos essenciais são o quê? Letra A. Admiração e encantamento com a realidade. Insatisfação com a tradição e crença na capacidade da razão. Nossa, já chegou assim? Vamos ver as outras? B. Desencanto com o mundo, fidelidade à tradição e admiração e espanto. Não, 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 não. A B já está fora. C. A religiosidade e a crença nos textos míticos de Homero e Hesíodo. Nada a ver também. D. Fé nos deuses que não pertenciam ao universo grego. Também não. Letra E. Insatisfação com as explicações tradicionais. Busca racional para conhecer os deuses geradores da natureza. Então a gente já estava certo no começo. Letra A. Deu para acompanhar, pessoal? Espero que sim. Mais importante do que a gente ficar debatendo qual seria a resposta dessa questão objetiva, é você capturar um pouco o conteúdo e tentar até talvez dar um sentido diferente para sua própria vida e a sua noção de mundo com esse conhecimento. Ok? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês continuem com a gente. Deixe um biscoito, por favor, e pode ficar à vontade para ver os nossos outros vídeos. Um abraço, valeu!